Fala, meu concurseiro, minha concurseira de todo o Brasil, professor Matheus do Vale. Senhores, vamos começar hoje nossa revisão para PMCE de Direito Processual Penal, certo? Dividimos em parte 1 e parte 2, beleza? Vamos iniciar aqui. Primeira questão. Em caso de alteração legislativa no Código de Processo Penal, que traga apenas disposições de direito processual, é correto afirmar que a referida alteração legislativa será aplicada. Vamos lá. Letra A. Com ressalvas respeitando a irretatividade da lei maligna. Senhores, é o seguinte. Quando a gente estiver falando sobre a aplicação da lei, tempo, certo? Artigo 2º do CPP. Todo artigo que eu colocar aqui é CPP, tá certo? Tudo que eu falar aqui hoje é do CPP. Lembrando, Código Penal, Processo Penal do direito comum. Tem nada a ver com penal militar, certo? É o Código de Processo do direito comum. O artigo 2, certo? Ele vai dizer que a lei vai ser aplicada desde logo, sem prejuízo dos atos já praticados, tá certo? Então, o que a gente vai levar em consideração é o ato. É o ato. É o ato. Não vai haver prejuízo do ato, certo? Aqui no processo penal não vai haver lei maléfica, lei benéfica. Essa classificação não existe, tá certo? Pode até ser que a questão traga dizendo dessa forma: a lei se aplicará desde logo, tá certo? Pois ela é melhor, tá errado, certo? A justificativa não é porque a lei é melhor, não é, certo? No processo penal ela se aplica desde já. O que vai importar aqui é o ato, certo? Sem prejuízo do ato já praticado. Um exemplo, na lei anterior, um prazo processual seria 6 dias. Na lei posterior, o prazo passou a ser 9 dias. Certo? Estava decorrendo o ato ao qual a lei se aplicava 6 dias. E a lei atualizou no meio desse ato. Estava no segundo dia. Um exemplo, estava no segundo dia. Esse ato aqui ele não vai ter prejuízo, porque o ato estava em andamento, ele foi praticado. Então essa lei aqui de 9 dias não vai voltar para esse ato, porque estava no curso do ato. Vai ser do final daquele ato para frente, tá certo? É por isso que a gente vai chamar disso aqui de isolamento dos atos processuais. De isolamento dos atos processuais. Isolamento dos atos processuais, certo? A lei se aplicando desde já, a gente vai chamar do princípio que o tempo vai reger o ato. Esse nome pode aparecer em prova, tá certo? Do latim, tempus, reste, acto. O tempo rege o ato, certo? Então dizer que em virtude de ser maligno, isso aqui não vai existir no processo penal, tá bom? Letra B. Apenas quando se iniciar uma nova fase processual, nova fase, eu falei que era o quê? Sendo certo que as fases são postulatória, instrutória e decisória. Eu falei que não vai se basear em novas fases, mas sim em novos atos. Só lembrando, vocês, que essa questão é da IDECAM, viu? Vou colocar até aqui, IDECAM. Certo? Questão da IDECAM. Novos atos. Justificando o princípio do isolamento dos atos, certo? Do isolamento. A gente vai isolar o ato processual. Letra C. A depender do caso concreto, podendo as partes solicitar a manutenção do regramento anterior, se este se revelar mais eficiente ao caso já em andamento. Senhor, isso não existe, tá certo? A lei é aplicada desde já, né? As partes vão pedir que aplicar a lei anterior, porque é mais efetivo. Não existe isso não, certo? A lei é aplicada desde já, em virtude da sua mudança. Letra D. Apenas para os delitos praticados após a entrada em vigor da lei referida à lei processual, exceto se a lei nova se revelar mais benéfica. Falou em benéfico, tá errado. Apenas os delitos após, nada a ver. O ato, no delito em andamento, no processo em andamento, encerrou um ato, isolou um ato, no outro ato já usa. É imediato. A aplicação da lei processual, essa palavra aqui, ela é imediata. Desde logo, sem prejuízo dos atos
princípio do isolamento dos atos, praticados sob a égide de lei processual penal anterior. Quando ele fala sem prejuízo dos atos, ele está falando disso aqui que eu expliquei, ó. Se tiver um ato em andamento, ele não vai ter prejuízo, porque ele está isolado pelo princípio do isolamento dos atos processuais, tá bom? Na lei penal, vai haver a análise se a lei é benéfica ou não, que é diferente da lei processual penal, certo? Que é diferente da lei processual penal, que não tem essa análise, tá bom? Porém, tem algumas leis que elas são híbridas, que elas vão ter conteúdos processuais e conteúdos penais. Aí eu pergunto, a lei híbrida que tem ambos os conteúdos, ela vai seguir que regra? Ela vai ter atividade benéfica, vai ter análise se a lei é benéfica ou não, ou vai ser igual ao processual. Ela vai seguir a regra do direito penal, certo? As leis híbridas vão seguir a regra do direito penal. Segunda questão, no que concerne a lei processual penal, considere as seguintes assertivas. Primeira, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A gente falou isso agora. Não admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica. Outro detalhe, ó. Artigo 3º. A lei processual, ela vai admitir três coisas. Primeira coisa, analogia. Aplicação analógica. Aplicação analógica. Segunda coisa, interpretação extensiva. E a terceira coisa, suplemento de princípios gerais do direito. Vai estar até aqui, né? O suplemento dos princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Vamos lá. Primeiro lugar, a analogia vai cumprir uma lacuna inexistente, uma lacuna que existe, ao qual não tem norma para ela, tá certo? Não tem uma norma específica para ela. Vai cumprir uma lacuna existente, preencher uma lacuna existente. Na extensiva, a lei falou menos do que ela queria dizer. A lei queria dizer mais, só que ela falou pouco. Então eu vou fazer a interpretação e estendendo a interpretação, certo? Na analogia eu não estendo. Simplesmente aquele fato que eu quero regular não tem norma. Então eu pego um fato análogo que tem norma e boto essa norma para ele. Isso é aplicação analógica. Beleza? Interpretação extensiva, a lei queria dizer mais, só que ela falou pouco. Eu pego aquele artigo, aquela disposição legal e estendo, né? E faço extensão. Estando o item 3 correto, gabarito, letra C. Terceira questão. Com base na aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas, assina a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Penal. Letra A. Enquanto a lei penal aplica-se ao princípio da territorialidade e da exterritorialidade incondicionada ou condicionada, isso aqui vai estar no penal comum, viu, senhores? Aqui é o CP comum, não está em penal militar, tá certo? Porque é normal que as questões de processo penal comparem com o penal comum, porque esse processo penal que a gente está estudando aqui é o processo comum, certo? Eu acho meio desconexo uma banca cobrar o direito material, cobrar o militar, e o processual cobrar o direito comum. Eu acho meio desconexo, né? Ou cobra os dois militares ou os dois comuns, né? Ou então os quatro, né? O Código de Processo Penal adota o princípio da territorialidade ou da lex fiori. Senhores, o CPP, o nosso Código de Processo Penal, no artigo 1º, ele vai adotar o princípio da territorialidade. No processo penal não tem exterritorialidade, não tem dizer que é incondicionada, certo? Assim como tem no Código Penal. Não vai ter essa ideia aqui, certo? Territorialidade. Você pega aqui o território nacional, o território brasileiro. Tá aqui, ó. Tá aqui o território brasileiro. Onde é que eu vou aplicar o Código de Processo Penal? No território, certo? Território. Isso é territorialidade, vai aplicar no território. Beleza? É estritamente ao território. O artigo 1º fala de territorialidade e vai dar umas ressalvas. É importante saber as ressalvas. Vão ter lá 5, só que você só estuda as três primeiras, tá certo? Vai ter as ressalvas. Primeiro,
direito internacional. Direito internacional. Ou seja, tratados, convenções e regras de direito internacional. Assistam minha aula com o código na mão, certo? Pra gente agilizar o nosso estudo, certo? Internacional. Segundo, as prerrogativas constitucionais de quê? Do presidente, dos ministros de estados, nos crimes conexos com o presidente, certo? Os ministros de estado, nos crimes conexos com o presidente, tá? Mais o presidente, que é a conexão, né? Os crimes conexos com o presidente. E terceiro, os ministros do STF, sendo crimes de quê? Responsabilidade. Aí é comum trocar, dizer que o presidente aqui vai ser no crime de responsabilidade e os ministros do STF vai ser em caso de crime comum. Cuidado, né? Os ministros do STF é em relação a crimes de responsabilidade. O Código de Processo Penal se aplica à justiça militar. Opa, tem a terceira seção, né? Que eu não coloquei. Justiça militar. Beleza. Militar. Que é justamente o item B, né? O Código de Processo Penal se aplica à justiça militar, mas tá errado, né? É uma das exceções. Não é admitido no Código de Processo Penal a interpretação extensiva. A gente viu que é permitido, né? A analogia é uma forma de interpretação. A analogia vai ser cumprir uma lacuna existente, né? Como a gente já explicou, pegando um fato análogo ao qual se aplica uma lei, e esse fato sendo análogo ao outro, sendo semelhante, eu vou, por analogia, essa lei vai se aplicar. Isso não é estender a interpretação, certo? Isso é a analogia. Não é uma forma de interpretar a lei, a analogia, certo? É uma forma de aplicar uma lei a um caso, eu vou aplicar a outro. Por esse caso ser análogo ao outro. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, por este código, ressalvadas as prerrogativas constitucionais do presidente da República, beleza, dos ministros de estados, nos crimes conexos com o da presidente da República, beleza, tá correto, e os ministros do STF, tranquilo, nos crimes, opa, tá errado, nos crimes de responsabilidade. Esse caso aqui vai ser o item A. Tranquilo, vamos para a quarta questão. Ó, Decão. Como se sabe, a Lei 13.000 fez diversas alterações no Código de Processo Penal. Entre elas, é a lei do pacote anticrime, né? Entre elas, a criação do juízo, do Instituto do Juiz das Garantias, que se encontra suspenso por decisão do ministro do STF, nos seguintes termos. Aí ele vai revogar a decisão, né? Enfim, tá falando aqui sobre o Juiz das Garantias, tá bom? Acerca do Instituto do Juiz das Garantias, é incorreto afirmar. Se o Juiz das Garantias vai ser um dispositivo lá, na prática ele não existe ainda, tá certo? Porque o nosso sistema judiciário ainda não tem estrutura para isso, mas ainda vai ter, tá suspenso pelo STF, mas está no código e a IDECAN cobrou, certo? São dois fatores que eu tenho que colocar aqui na nossa revisão. Primeiro fator, tá na lei, mesmo que esteja suspenso. E o segundo fator, a banca já cobrou esse dispositivo, mesmo ele estando suspenso, tá certo? A banca cobrou ele estando suspenso, então a gente tem que fazer aqui também, certo? A Juiz das Garantias é um juiz criado para a fase de inquérito, para a fase de investigação, tá certo? Para a fase de investigação. A competência dele vai cessar no recebimento da denúncia. Então a competência do Juiz das Garantias, ela vai cessar no recebimento. Assim que o outro juiz receber a denúncia, cessa, certo? Cessa a competência do Juiz das Garantias. Porque ele é um juiz para a fase de inquérito. É ele que vai decidir sobre a prisão preventiva, temporária, pedidas na fase de inquérito. Lembrando que essas prisões, ele não pode declarar de ofício, tem que ser pedido ao juiz. Quem vai decidir nessas prisões na fase de inquérito é o Juiz das Garantias, porque ele é o juiz responsável por regular e garantir os direitos na fase de investigação, cessando a sua competência, certo? Até o recebimento da denúncia, tá bom? Em regra, ele vai caber a ele a competência de todas as infrações penais, tá certo? Menos as de menor potencial ofensivo, tá bom?
Então, em regra, todas as infrações penais, todas as infrações, salvo menos as ímpias, né? Infrações de menor potencial ofensivo. Aqui vai envolver as contravenções penais e vai envolver os crimes penais até 2 anos, certo? Até 2 anos. Bom? Então, o juiz das garantias é basicamente isso, tá certo? Então, vamos lá. Cuidado, senhores, para não confundir recebimento com oferecimento, viu? Oferecimento. A gente vai ver o que foi que a IDECAN trocou. Que a IDECAN trocou e a gente vai trabalhar em cima disso. Oferecimento. O processo penal traz estrutura acusatória. Beleza. O artigo 3º vai instituir a estrutura acusatória. Isso aqui também é importante, viu? Porque a gente tem 2 estruturas. A acusatória e a inquisitória. Na acusatória é a nossa, ao qual o juiz terá a maior imparcialidade possível. Teremos um órgão que vai ser o fiscal da lei, né? Que vai acusar, né? Não é o termo mais correto, mas ele é um fiscal da lei, que é o Ministério Público. Temos um acusador, temos outra parte que vai defender, tá certo? E temos o juiz que é imparcial. No sistema inquisitório, o juiz é tudo, tá certo? Ele é totalmente parcial no inquisitório, certo? A rainha das provas vai ser a confissão no inquisitório, tá bom? E o juiz vai ser parcial, totalmente parcial, certo? E o poder vai ser concentrado nele. No acusatório, não. Os poderes são divididos. Um acusa, outro defende, o juiz é imparcial. Isso é sistema acusatório, tá bom? E em menção a esse sistema, está expressamente proibido que um juiz, né, possa prender de ofício. Isso é consequência do nosso sistema acusatório, que dá total imparcialidade ao juiz. O processo penal tem a estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e as substâncias e a substituição da atuação probatória no órgão de acusação. Beleza. Isso aqui vai estar no artigo 3º-A. 3º-A. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão apensados aos autos do processo. Cuidado aqui, senhores, ó. Esse artigo aqui vai ser o artigo 3º-C. 3º-C, parágrafo 3º. Anota aí. Parágrafo 3º. Certo? Eu vou comentando aqui os artigos e vocês vão colocando na lei, para ficar lendo junto comigo. Não serão apensados, tá bom? Não serão apensados. Vou explicar já a lógica disso aqui. Não serão apensados autos do processo enviados ao juiz da instrução, juntamente com os documentos relativos. Esse juntamente aqui, ó, é ressalvado. É ressalvado. Ressalvado. Agora eu vou explicar. Juntamente ressalvado, né, com os documentos relativos a provas irrepetíveis, provas que não se repetem, mediante medidas de obtenção de prova ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Senhores, é o seguinte, qual é o sentido de eu ter um juiz numa fase e outro juiz na outra? Porque quando está investigando, tá certo? É comum que o juiz seja é comum que as investigações influenciem o juiz e deixe ele viesado, deixe ele pendendo para um lado, tá entendendo? Se o juiz, a doutrina fala isso, se o juiz está vendo a investigação, ele está tendo uma influência que ele não deveria ter, tá bom? Então, ele tendo essa influência das investigações, ele pela imparcialidade, em respeito à imparcialidade, ele não pode ser o juiz que vai julgar. Por isso que divide isso aqui. Agora, se o juiz das investigações, tudo aquele que tiver ciência, tudo, ele colocar nos autos e mandar para outro juiz, não vai fazer sentido, tá certo? E é isso que esse artigo está dizendo. As matérias de competência não serão apresentadas aos autos do processo, tá certo? Então, tudo que é de competência do juiz das garantias não vai ser apensado por outro juiz, tá certo? Só algumas coisas vai ser de acesso dele, para não influenciar o outro juiz, tá certo? Aí vai ter uma ressalva. Qual é a ressalva? Provas que não se repetem. Medidas de obtenção de provas ou de antecipação. Beleza? Então o item vai estar errado. Artigo 3º-C, parágrafo 3º. Gabarito. Letra B. C.
A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Beleza, certo? Recebimento da denúncia ou queixa. Então a gente coloca aqui também é queixa, né? Da denúncia ou queixa. Tá bom? Aqui vai estar no artigo 3º-C, a gente já falou anteriormente, né? Vai estar certo. Artigo 3º-C. Letra D. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Beleza. Inquérito tem um prazo? Tem seus prazos lá. 10 e 30, 20 e 40, sendo da Justiça Militar, né? 15 e 30, Justiça Federal tem seus prazos. Está na fase de inquérito. Um juiz tem que decidir sobre a prorrogação. Quem vai ser esse juiz? Das garantias. Só você usar a lógica. Você na fase de inquérito é o juiz das garantias. Aqui vai misturar um pouco de tempo de inquérito, né, com a competência do juiz. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Isso aqui vai estar no artigo 3º-B, parágrafo 2º. O item vai estar correto. Vai estar no artigo 3º-B, parágrafo 2º. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Beleza, artigo 3º-B. 3º-B. Tranquilo? A próxima. Mais uma da IDECAN. Ainda de juiz das garantias, certo? Aqui vai fazer o caput aqui do comando da questão vai ser bem simples, né? Falar só juiz das garantias, salvaguarda dos direitos, né? Aquela previsão toda. Ele vai querer incorreto. E DECAN também, viu? Vamos aqui pelos itens. Competirá ao juiz das garantias o julgamento de habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Beleza. Se impetrar um habeas corpus antes do oferecimento da denúncia, Matheus, mas a competência dele cessa com o recebimento. Sim, mas se for antes do oferecimento, vai estar antes do recebimento, né? É antes do outro, antes do oferecimento da denúncia. Se tiver tudo que for para decidir, senhores, tudo que for para decidir antes do recebimento da denúncia, antes daquilo ali, é juiz das garantias e acabou, certo? Tudo que é para decidir ali antes do recebimento da denúncia é das garantias, é desse juiz específico, tá certo? Porque é a fase da investigação. Tá bom? Então isso aqui vai estar no artigo 3º-B, vai estar no 3º-B, no inciso 12. B. A competência do juiz das garantias abrange todas as ofensas penais, exceto as menor potencial ofensivo. A gente já trabalhou isso aqui anteriormente. Vai estar no artigo 3º-C. C. O juiz das garantias será informado sobre a instalação de qualquer investigação, mas com toda certeza. Com toda certeza. Se ele é o juiz das investigações, ele vai ter que ser informado sobre qualquer instauração. Certo? Aqui vai estar no artigo 3º-B, no inciso 4º. 3º-B, inciso 4º. 3º-B, inciso 4º. Se o investigado estiver preso, vai repetir aquele mesmo que a gente falou anteriormente. Poderá, mediante apresentação da autoridade policial, o IDMP, prorrogar uma única vez por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será relaxada. Correto? Artigo 3º-B, parágrafo 2º. Letra E. Obedecendo a estrutura acusatória, nosso sistema é acusatório, o juiz das garantias funcionará na fase investigativa, enquanto o juiz do julgamento funcionará do oferecimento da denúncia ou queixa. Eu falei que era o quê? Recebimento. Então você está vendo que a IDECAN trocou oferecimento por recebimento. Tá vendo? A IDECAN trocou. Só isso aqui. Então se a banca fez isso, saibam disso. Certo? Então, questão 5, item E. Sexta questão. Em relação às disposições preliminares do Código de Processo Penal, no tocante ao juiz das garantias, assinar a alternativa correta que completa a lacuna abaixo. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz à instrução de julgamento. Beleza.
o que o juiz da garantia decidir não vai vincular o julgamento decidir da mesma maneira. Se a ideia é justamente um não influenciar o outro, a ideia é justamente essa, certo? Que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de, certo? Vai ter medidas cautelares em curso, certo? Vai ter algumas medidas em curso, tá bom? Essas medidas, tipo, a prisão preventiva vai estar em curso. Então, se ele chegar no outro juiz com essas medidas, elas estão no seu decurso, o juiz que vai, o próximo juiz, né, que vai julgar, o juiz da instrução, ele vai analisar essas medidas, se elas estão. Agora é ele que vai decidir sobre a prisão preventiva, outras medidas diversas da prisão. É ele que vai decidir agora. Se tiver em curso, ele vai ter que analisar se ainda precisa, se tá legal, né? Ele vai ter que fazer essa análise. A lei vai dizer que ele vai ter um prazo de 10 dias, certo? E essa previsão vai estar no artigo 3º, C, parágrafo 2º. Sétima questão. De acordo com o artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos, previsão da lei do artigo 2º. Nesse sentido, adota-se o princípio. Qual é o princípio que eu falei lá? Ó? Tempus regit ato. O tempo vai reger o ato, certo? Já foi explicado, vou só marcar aqui. O tempo rege o ato. Oitava questão. No tocante à lei penal no tempo, o Código de Processo Penal, seu artigo 2º, adotou o sistema. Qual o sistema? Isolamento dos atos processuais. A gente já falou também sobre isso, sobre isolamento, tá certo? Isolamento dos atos, porque vai levar em consideração o ato. Não é a fase, não é o crime, é o ato. Se tiver um decurso de um ato, vai esperar terminar aquele ato, porque ele está isolado, e o próximo ato, iremos usar, né, a nova lei. Bom? A novatio legis. 9. Com relação ao tema inquérito, a gente vai entrar aqui agora já no próximo tema, né? Terminamos agora o tema inicial, né? Que é as posições preliminares, o artigo 1, 2 e 3. Agora vamos entrar em inquérito policial. Também muito importante. Senhores, eu não tenho dúvida que vai cair pelo menos uma ou duas questões de inquérito policial. Você tem que chegar na prova bem em inquérito, tá certo? A parte inicial, artigo 1, 2 e 3, sempre cai uma questão, certo? Juiz das garantias, muito provável de cair, tá certo? Acordo de não secção penal, muito provável, a Idecan já cobrou. Arquivamento, novo modelo, muito provável também. Ação penal, lógico, certo? Prisões, a previsão da preventiva, a prisão em flagrante, flagrante próprio e impróprio, ficto presumido, tá certo? Isso são coisas que sempre caem em prova de processo penal, tá bom? Vamos lá, na alternativa correta com base no Código de Processo Penal. Vamos entrar agora na parte de inquérito. O inquérito policial é um processo administrativo, cuidado, não é um processo. Processo administrativo é o que você responde dentro da PM, se você cometer alguma infração administrativa. Um PAD, conselho de disciplina, esse é processo administrativo. O inquérito é um procedimento administrativo, não um processo, é um procedimento. O erro é isso aqui, ó. Se fosse procedimento, tava certo. O inquérito é um procedimento administrativo. A finalidade do inquérito é julgar o réu. Não, senhor. Julgar o juiz. O inquérito vai colher informações, vai colher elementos, certo? Ele vai colher elementos e informações. E esses elementos e informações são sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a autoria e materialidade do fato. Autoria. E 2, materialidade. Ou seja, quem fez e como foi. Aqui no inquérito, ninguém vai estar acusando ninguém de nada aqui no inquérito, tá certo? A autoridade policial, que é o presidente do inquérito, e é ato privativo dele fazer o indiciamento, não é do MP, né, é do juiz, é a autoridade policial que faz o indiciamento. A autoridade policial vai colher informações do autor e de como foi o fato, da autoria e da materialidade. Colhendo tais informações, ele vai indiciar o investigado como possível autor do crime. Ele não vai acusar. Então, no inquérito não há acusação, nem muito menos julgamento, certo? Não há acusação e muito menos julgamento do réu, tá certo? Ele vai indiciar como provável autor. Fulano é o provável autor do crime. Eu tenho indícios, tenho autoria, indício de autoria e materialidade, que ele é o provável autor. Isso é a atividade do delegado de polícia,
certo? Letra C, como regra, e se ele não está acusando, voltando, né, do delegado de polícia, e se ele não está acusando, logicamente, no inquérito não vai ter ampla defesa aí contraditória, beleza? Com relação à presença do inquérito policial, cabe ao Ministério Público, não, né? Presidência caberá ao delegado de polícia, delegado. O código vai trazer o nome da autoridade policial, que é o delegado de polícia, beleza? A presidência, tanto a presidência como o indiciamento. É ato privativo do Delta. Letra D. São características que compõem o inquérito policial. Ser este o procedimento público e escrito. Vamos lá, senhores. Quais são as principais características? Bizu aqui, ó, é idoso. Bizu aqui é conhecido, né? Acho que nem como dizer quem é o autor desse bizu, porque é muito conhecido. É idoso. Em primeiro lugar, ele vai ser o quê? Escrito. Característica é muito importante de estudar, viu? Bem para ficar em prova. Ele é indisponível. O inquérito policial é dispensável. O inquérito policial também será oficioso, que é diferente de oficial, cuidado. O inquérito policial ele vai ser oficioso. Ele vai ser sigiloso. E o IP também será oficial. Para resumir. Escrito. É escrito. Certo? É um procedimento escrito. Formal. Né? Procedimento formal. Reduzido a termo. Né? Escrito. Indisponível. Ele é indisponível. Delegado pode arquivar? Nunca. Ele não pode dispor do inquérito. Dispensável. MP pode prosseguir a ação sem o inquérito. Ele é dispensável. Certo? Não confunda indisponível com dispensável. Não confunda, cara. Não confunda. Tá certo? Não confunda. Dispensável. MP pode prosseguir na ação sem inquérito. Ele é dispensável em alguns casos. Indisponível. Delegado, depois que instala o inquérito, não pode arquivar de maneira alguma. Tá certo? De maneira alguma. Oficioso, eu não quero que você confunda com oficial, porque é fácil confundir. Oficioso, sendo crimes de ação penal pública condicionada, o delegado tem que abrir inquérito, certo? É oficioso, ele tem que abrir de ofício. Isso é oficioso. Oficial, é simples, é só prevendo que o inquérito tem que ser presidido por um órgão oficial do Estado. Que órgão é esse? Órgão de polícia judiciária. É basicamente isso, certo? Sigiloso. Sigilo total, certo? O inquérito, ele é sigilo total, tá bom? Por isso que esse item aqui vai estar errado, ó. Por isso que esse item vai estar errado, porque o inquérito, ele é sigiloso, tá bom? Ele não é público, ele é um procedimento sigiloso, certo? Esse aqui vai estar errado. Ainda que não conste expressamente no Código de Processo Penal, o auto de prisão em flagrante é uma das formas de instauração do inquérito policial. Certíssimo, certo? Certíssimo. Agora só botar aqui uma tela branca para falar sobre... senhores, sobre o sigilo, tá certo? Sobre o sigilo. Acho que tem até uma questão sobre isso aqui mais na frente. Mas sobre o sigilo, o advogado, né? Temos aí a súmula vinculante. Sobre o advogado, ele vai ter total acesso aos elementos de provas já documentados, tá certo? Ele vai ter acesso aos elementos de provas se esses documentos já estão... tem uma questão sobre isso depois. Se os autos já estão documentados. Inclusive é a próxima questão que a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, os autos de investigação, estando eles já documentados, as diligências já estando cumpridas, documentadas, o advogado pode ter acesso, tá certo? Isso diz respeito ao direito de defesa, certo? Isso vai dizer respeito ao direito de defesa.
Não necessariamente, mas está errado porque no inquérito não tem ampla defesa. Negativo, tá certo? Essa previsão vai dizer respeito ao direito de defesa, mesmo doutrinariamente, a gente entendendo que no inquérito policial não há direito de defesa, beleza? Vamos fazer aqui um resumo agora, senhores. Ó, é a súmula vinculante 14, certo? Coloca aí. A gente vai colocar no próximo, na próxima questão, beleza? Vai ser a súmula vinculante 14. Súmula vinculante 14. Se é vinculante, é do STF. Não fala em súmula vinculante do STF, certo? Você está sendo redundante, tá bom? Então vamos agora fazer um resuminho básico sobre a instauração do inquérito, a forma de instauração do inquérito. Só aqui uma tela branca. Beleza. Olha. É isso aí, senhores. Em primeiro lugar, ele pode ser instaurado, o inquérito policial, de ofício. Ele pode ser instaurado de ofício. Por quem? Pela autoridade policial. Pela autoridade policial. O inquérito pode ser instaurado de ofício, pode ser instaurado a requerimento de representação, pode ser instaurado no auto de prisão em flagrante. Só que o que vai determinar é porque às vezes muda por causa da ação penal. Então aqui a gente vai fazer um resuminho básico sobre a ação penal. No caso dele ser de ofício, qual é a ação penal que o inquérito vai ser instaurado de ofício? Vou colocar aqui só a sigla: Ação Penal Pública Incondicionada. A ação penal pública incondicionada é a regra dos crimes. Em regra, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. É a regra. Certo? Essa é a regra. Sendo condicionada, ou seja, não precisará de representação, a autoridade policial pode abrir de ofício, tá certo? Porque não necessita de representação. Então ele pode abrir o inquérito, pode instaurar por meio de portaria, né, assim que ele instaura, pode instaurar de ofício, certo? Segunda hipótese, mediante requerimento, ou então representação da vítima ou representante, vítima ou representante legal, né? Representante legal. A gente vai falar já sobre os representantes. Representante legal, certo? Só que aqui tem um pequeno detalhe, ó. Sendo a requerimento e representação. Quando eu falar de requerimento, estou falando de ação penal pública incondicionada, e eu estou falando de ação penal privada, certo? Sendo representação, é ação penal pública condicional, tá bom? Vai ter esse... Porque sempre que a gente for tratar sobre as maneiras de instauração do inquérito policial, certo? Sobre as maneiras que se instauram no inquérito policial, nos 3 tipos de ações penais, a gente vai ter a parte lá que vai falar sobre o juiz, sobre o MP, certo? O Ministério Público e o juiz faz a requisição. A vítima faz a representação, certo? E no caso da vítima em ação penal privada, a gente vai ter o requerimento, tá certo? Terceira hipótese. Requisição. Juiz ou MP na requisição, certo? Vamos mudar aqui a nossa caneta. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Então, no caso do juiz ou MP, ele pode requisitar a abertura do inquérito, sendo uma ação penal pública incondicionada. Beleza. Quarto modo, o auto de prisão em flagrante. Em ação, prisão em flagrante, ele vai ser no caso de ação
penal pública condicionada. Só que também ele pode ser tratado, certo? De ação penal pública incondicionada. Agora a gente vai fazer só uma puxadinha aqui. Ele pode ser também incondicionado, assim como a requisição, só que depende de uma coisa, tá bom? Uma setinha, e na requisição também outra setinha. Sendo ação penal pública condicionada, sendo ação penal privada, vai depender de representação. Representação. Certo? Então, com isso aqui, você tem um pequeno resumo, né? Um pequeno resumo sobre as formas de instauração do inquérito policial. Beleza? O requerimento. Tá aqui para nossa tela normal. E vamos lá. Então, a nona, item E, certo? 10ª questão. Gerson, você está respondendo a procedimento investigatório conduzido por delegado de Polícia Civil. Em meio à investigação foi decretado o sigilo do inquérito policial para assegurar as investigações. Decretado sigilo. Quando decreta o sigilo, o advogado não pode ver? Pode sim. Certo? Pode sim. Se já documentado. Nessa situação hipotética, uma alternativa correta. O advogado somente terá acesso aos autos do inquérito policial se não for decretado o seu sigilo. Errado. Caso em que terá que aguardar a instauração do processo judicial. Totalmente errado, certo? O advogado ele vai ter acesso sim. Isso vai estar previsto na súmula vinculante número 14. Número 14. O advogado poderá examinar os autos do inquérito policial e ainda tem informações sobre os atos de investigação que ainda não serão realizados. Claro que não. É só você usar a lógica. Se a autoridade policial tem um ato de investigação em andamento, tem que ser sigiloso, senão compromete a investigação. Então como é que eu vou deixar o cara que está se defendendo ver a investigação? É totalmente sem lógica, né? Nos crimes hediondos, o advogado do indiciado não terá acesso aos autos. Quer dizer que no hediondo é diferente? Claro que não, certo? Não importa. Em todo tipo, em qualquer crime, certo? Não há nenhum tipo de restrição. O advogado poderá examinar os autos do inquérito policial, ainda que tenha sigilo. E pode sim, sendo esses autos já documentados, sendo essas diligências já concluídas, certo? Já documentados, diligências concluídas. Vai estar correto, certíssimo. Beleza? Que vai estar na súmula vinculante número 14. SV, coloquei ali, né? SV 14. 11ª, no tocante à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, certo? Esse artigo aqui, senhores, é um artigo bem atual, né? Relativamente atual e é muito bom de cobrar em prova, certo? Vai estar no artigo 13º, B, parágrafo 3º. Fala um pouco sobre a previsão de requisitar informações de empresas de telecomunicação, telemática, certo? Tem alguns crimes. Vamos lá. Então, durante a ação dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, aqui são duas previsões, tá certo? A primeira é em relação ao tráfico, a segunda vamos falar já. O membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço, telecomunicação e telemática, meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Esse comando da questão é o artigo. Leiam ele, que é importantíssimo, tá certo? Esse artigo é importantíssimo. No caso dessa questão aqui, ele só pediu o prazo máximo que pode para abrir inquérito. Ou seja, tem que abrir com urgência. Então ele vai dar um prazo máximo. Você tem que abrir até tantas horas, certo? Ele vai dar um prazo máximo. Esse prazo é de 7 a 2 horas, tá certo? Tá aqui nesse artigo aqui, nesse parágrafo aqui, tá certo? Tenham em mente que esse comando da questão é a lei nua e crua sobre essa previsão do tráfico de pessoas. Isso aqui, cara, pode cair, tá certo? Não confunda o artigo do tráfico de pessoas com essa questão do artigo 12. Essa questão 12, tá certo? Considere que Fábio, aluno dedicado e presta concurso a carreiras policiais,
esteja indo em direção à sala de estudos quando é abordado por uma quadrilha de bandidos altamente perigosos. Durante a abordagem, os indivíduos colocaram um saco preto na cabeça de Fábio e em seguida prenderam o mesmo no porta-malas do carro, fugindo em direção a um sítio isolado da cidade, considerando que os indivíduos envolvidos praticaram um crime de sequestro e cárcere privado. Pronto. Na segunda previsão dessas novas atualizações, vão trazer alguns crimes. Que crimes são esses? São os crimes do 148, 149, 149A e isso penal comum, né? Só que tá expresso no Código de Processo Penal. 158, parágrafo 3º, o 159 e o 13239 do ECA. Que crimes são esses? 148, sequestro, cárcere privado. 149, redução à condição análoga de escravo. 149A, tráfico de pessoas. 158, parágrafo 3º, extorsão, na qual é qualificada pela extranvidade da vítima. 159, extorsão mediante sequestro. E o 239, que é o crime do ECA, né? Promover e auxiliar o envio de crianças e adolescentes para o exterior, certo? Vamos aqui para os nossos itens. Letra A. Apenas o delegado de polícia poderá requisitar mediante autorização judicial. Não é só do delegado, viu? Não é só ele. Não é só o delegado de polícia, não. Certo? Pode ser ele, mais o MP. Apenas o MP, errado também, poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados sobre o secretário da vítima. Errado. Pode ser o MP e o delegado de polícia. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, beleza, já tá certo que não estava antes, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima e do suspeito. Beleza. Tá certo? Em casos de urgência, o Código de Processo Penal tratou esses crimes como de maior urgência. Certo? Como de maior urgência. E sendo ele de maior urgência, pode-se haver uma diferenciação quanto ao pedido de informações, tá certo? Isso aqui vai estar no artigo 13A. Artigo 13A. Letra D. A autorização judicial nesses casos é necessária apenas para o Ministério Público, visto que o delegado de polícia poderá requisitar tais informações imediatamente e após 12 horas informar a autoridade judicial dos procedimentos realizados. Então, vamos lá, certo? Nesse caso, as 12 horas aqui não é para informar a autoridade judicial, não é para informar. Ah, pode fazer essa autorização? Pode fazer. Agora tem que esperar 12 horas. Quando ele fala aqui, ó, requisitar informações imediatamente, está errado. É requisitar após 12 horas, se nessas 12 horas não tiver a manifestação do juiz. Então, se o juiz não se manifestar em 12 horas, aí sim poderá fazer o pedido. Depois de fazer o pedido, tem que ser comunicado ao juiz de que forma? Imediatamente. Então aqui ele vai trocar o 12 horas pelo imediatamente. Só você, ó, certinho, trocou imediatamente pelas 12 horas, tá certo? Letra E. A requisição feita pelo delegado de polícia ou Ministério Público será atendida no prazo máximo de 48 horas. Esse prazo aqui, ó, anota, 24 horas, certo? Prazo de 24 horas. 13ª questão. Com base nas investigações preliminares no tocante ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A. No relatório, a autoridade não poderá indicar testemunhas que não estiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Isso aqui vai estar no artigo 10. No artigo 10, parágrafo 2º. Poderá indicar, certo? Então, mesmo que as testemunhas não tivessem sido inquiridas, pode sim indicar, tá certo? No relatório. A primeira está errada. Letra B. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, não acompanharão os atos
os atos do inquérito. Sim, eles acompanharão, tá certo? Isso aqui vai estar no artigo 10, no artigo 11, melhor dizendo, certo? No artigo 11. Os instrumentos, bem como os objetos, acompanharão os autos do inquérito. Faz parte da investigação. Letra C. Incumbirá ainda ao Ministério Público cumprir os mandatos de prisão expedidos pela autoridade judiciária. Ministério Público cumprir mandato de prisão. Tá estranho não isso aqui? Tá estranho não? A lei vai dizer que é a autoridade policial. A autoridade policial. Letra D. Depois de... Vai estar errado, ó. Letra D. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito da autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Perfeito. Perfeito. De outras provas tendo notícia, poderá proceder, certo? Poderá desarquivar, a gente chama dessa forma, o inquérito. Sobre o arquivamento do inquérito, seu desarquivamento, tá certo? Há alguns casos, aqui pode, ó. Mas vai haver alguns casos aos quais o delegado não vai poder arquivar, tá certo? Não poderá desarquivar. Porque isso aqui é um desarquivamento, certo? Isso aqui é a regra. Isso aqui é um desarquivamento. Beleza. Beleza, isso aqui é um desarquivamento. Só que tem alguns casos aos quais o delegado não pode desarquivar. Que casos são esses? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro caso, se ele for arquivado por atipicidade. Atipicidade. Segundo caso, se ele for arquivado por excludente de culpabilidade. De culpabilidade. Terceiro caso, se ele for arquivado por excludente de punibilidade. Punibilidade. Salvo se proveniente de uma certidão de óbito falsa. Salvo certidão de óbito falsa. Certidão de óbito falsa. E por fim, excludente de licitude. Aqui tem uma diferença, porque na licitude só é para o STJ, tá certo? Esse entendimento aqui é só para o STJ. E licitude, legítima defesa, estado de necessidade, extinguimento de dever legal, justiça regular de direito, certo? A licitude, essa previsão aqui é unicamente só para o STJ. De acordo com o STF, ele pensa o inverso, tá certo? Isso aqui é para o STJ. Então, essas aqui são as causas as quais não podem desarquivar o inquérito, tá bom? Então, letra D, item correto. Letra E, ao fazer remessa dos autos do inquérito à autoridade policial competente, o MP oficiará os institutos de identificação estatística ou repartição congênere. Isso aqui está no artigo 23, tá certo? 23 do nosso Código de Processo Penal. Remessa dos autos do inquérito à autoridade policial. A autoridade está com o inquérito. Então é ela que faz a remessa. Ela faz ao MP. Então aqui deveria ser MP. Certo? E aqui deveria ser autoridade policial. É só você usar um pouco da lógica. Fazer a remessa dos autos. Quem é que está com os autos? Autoridade policial. Vai remessa quem? Ao MP. Tá certo? Aí depois, MP oficial é o estudo de identificação. Quem oficia o estudo de identificação é o... Nesse caso, não, a remessa aqui é a autoridade judicial, certo? A autoridade que tinha MP aqui, eu acabei colocando, autoridade judicial, não foi uma inversão, certo? Judicial. Autoridade judicial. E no caso do MP aqui, será autoridade policial. Beleza? Vamos seguir. 14ª. No tocante aos prazos para a conclusão do inquérito policial, agora falando sobre prazos, né? Prazos, inquérito policial. A alternativa correta. Pronto, antes de a gente entrar aqui, vamos fazer só um resuminho. No caso da regra geral do CPP, estando preso, 10 dias. Estando solto, 30. Justiça Federal, 15. 30.
Presumo que o primeiro é preso e o segundo é solto, beleza? Drogas. São os mais importantes. Drogas. 30. 90. Código de Processo Penal Militar. 20 e 30. Certo? Opa. 30 não. 20 e 40. Perdão. 20. No caso, quando for justiça militar, e eu acho, se eu for escolher um, apostar em um tempo para cair, eu aposto nesse aqui. Certo? 20 e 40. Tá certo? Porque dentro do tempo de inquérito, você pode abranger outros inquéritos, né? As questões as bancas já fizeram isso. Esse 10 pode ser prorrogável mais 15. Agora vocês lembram da previsão lá do juiz das garantias, dizendo que ele pode prorrogar dando preço mais 15, certo? Mais 15. Esses 30 aqui, o código vai trazer a palavra prorrogáveis, são prorrogáveis, certo? Podem ficar sendo prorrogados, são prorrogáveis. Justiça Federal, 15 dias, pode prorrogar por igual período, ou seja, se for 10, pode ser por mais 10, por igual período. 30, vai usar a mesma grafia aqui, ó, prorrogáveis, drogas, 30 dias e 90, duplicáveis, 20 e 40, o de 20 é improrrogável, e o de 40 pode prorrogar por mais 20, certo? Assim na Justiça Militar. Vamos para a questão, anotei esse resumo. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante. Beleza, tá certo. Mas não urgentivamente. Tá errado, é justamente o contrário, certo? Se ele está preso em flagrante, vai ter que converter essa prisão, seja em preventivo, seja na liberdade provisória. Tá certo? Então aqui vai estar errado. O inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias se o indiciado estiver solto. Beleza. Apenas mediante fiança. E os crimes inafiançáveis? Então, se ele for solto por um crime inafiançável, ele não... A liberdade provisória é a regra. A liberdade é a regra, certo? Se o crime for afiançável ou inafiançável, tem que ser solto. A diferença é que o afiançável você vai pagar fiança, o inafiançável você não paga. Né? O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. No prazo de 10 dias, beleza. Se o indiciado estiver preso, beleza. Em flagrante, ou estiver preso preventivamente, beleza. Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Tá ótimo. Item letra 6. O inquérito deverá terminar dentro do prazo de 15 dias, se o réu estiver... Ó, o artigo do inquérito, do prazo, é o artigo 10, viu? Firmando aqui, é o artigo 10. Muito bom de prova, viu? Artigo 10. De 15 dias se o réu estiver solto. Errado. Certo? Errado. Solto é 30. Olha o resumo aqui. Com esse resumo aqui, cara, tu mata tudo. Esse resumo aqui. No caso do réu solto, o prazo do inquérito policial não poderá ser prorrogado. Ó o resumo. CPP. Solto. 30 dias prorrogáveis. Tá errado. Certo? 15. No tocante ao inquérito policial, a tratativa incorreta, ele vai querer errado, sempre que aparecer incorreta, vocês riscam. O Ministério Público não poderá requerer a devolução dos autos do inquérito do horário policial, senão para novas diligências. Então, em regra, ele não pode, porém, se for nova diligência, ele pode. Imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, se tiver algumas diligências que ele precisa para oferecer a denúncia, ele pode remeter os autos do inquérito à autoridade policial. Isso aqui está correto. Isso aqui vai estar no artigo 16 do nosso Código de Processo Penal. B. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Certíssimo. Artigo 18. Leia aí. Grava aí. A autoridade policial, a depender do caso, poderá mandar arquivar os autos do inquérito com base no princípio da insignificância, que vai estar no artigo 17, tá certo? Beleza? O princípio aqui vai ser o princípio da
indisponibilidade, e esse princípio vai dizer que o delegado nunca, quando aquele arquivo inquérito, nunca, certo? Vai dizer que o delegado não pode arquivar o inquérito, é indisponível para o delegado. Então eu sei. E tem incorreto, né? Que é incorreto. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado, certo? Então, sendo crime de ação pública, que não couber ação pública, ou seja, ação privada, certo? Não pode se iniciar sem representação, sem o pedido do ofendido ou seu representante legal. Não pode iniciar, isso vai estar no artigo 19, certo? E mesmo tendo conhecimento dos autos, tá certo? Tem que estar estabilizados, guardados, aguardando uma eventual representação, tá bom? Está correto. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística. Aqui agora vai estar da maneira correta, juiz e autoridade policial, da maneira correta. Que foi o mesmo caso lá da questão anterior, né? Está no artigo 23. Muito importante também. É importante vocês verem a maneira que eu estou resolvendo, porque vocês vão grifando o que pode ser trocado geralmente e o que aparece mais em prova, né? 16. Assinar a alternativa que corresponde ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Beleza? Ao princípio que corresponde à indisponibilidade da ação penal pública. A. O processo criminal de um obriga ao processo de todos. Isso aqui vai falar sobre indivisibilidade. Indivisibilidade. Certo? No processo penal, senhores, tem a ação penal e a ação privada. Ação pública e ação privada. Na ação pública tem alguns princípios, na privada tem outros princípios. Vamos lá. A pública, ela é obrigatória, ela é indisponível, tá certo? Ela é obrigatória, sendo de ofício, o MP tem que seguir com a ação, certo? Esses princípios, eles são muito importantes, tá certo? Na privada, por exemplo, a gente vai ter na privada a indivisibilidade, ou seja, a ação, tendo dois autores, a ação ela não pode ser proposta apenas contra um, ela deve ser proposta contra todos, beleza? Contra todos. Bora aqui por partes. Na pública, eu tenho primeiro a oficialidade, ou seja, órgão oficial do Estado, beleza? Obrigatoriedade, MP tem o dever de promover a ação. Ele não pode pensar que ele tem o dever de oferecer a ação, tá certo? Ela é obrigatória, estou falando de ação pública. Outro, ela é indisponível, certo? Vamos colocar aqui no resuminho. Oficialidade, agora da pública, beleza? Só coloca aqui na tela branca, é melhor. Tela branca. Então, ação penal pública. Ação penal pública. Primeira, oficialidade. Oficialidade. Segundo, obrigatoriedade, ou seja, o MP é obrigado a oferecer a ação. Obrigatoriedade. MP tem o dever de promover a ação penal. Terceira, indisponibilidade. Disponibilidade. O MP não pode desistir da ação penal, tá certo? Se tiver nem do recurso que foi interposto, a MP não vai poder desistir da ação penal. Isso é indisponibilidade. No caso da ação penal pública, ela vai ser divisível. A indivisível, divisibilidade. O que é divisível é a ação privada, tá certo? Na divisibilidade, ele pode dividir a denúncia. Denuncia um, depois outro, tá certo? No caso da ação privada, não existe isso. A ação penal, diferenciar aqui, ó, privada. Privada e pública. No caso da ação privada, tendo mais de um autor,
havendo mais de um autor, eu não posso oferecer a queixa para um dos autores, certo? Tem que oferecer a todos, porque ela é indivisível, tá bom? Então aqui vai permear o princípio da oportunidade. Eu estou fazendo uma indivisibilidade, né? Oportunidade, ou seja, o ofendido não é obrigado a propor a ação, não é obrigado, vai ser conforme a sua oportunidade que vai promover a ação. Não há obrigatoriedade, ó, tá vendo como é invertido, é diferente da obrigatoriedade. Aqui vai haver a oportunidade, vai haver a disponibilidade, ou seja, o indivíduo, o querelante, ele pode dispor da ação, certo? Ele pode dispor da ação, ele pode perdoar, ele pode renunciar, certo? Ele pode dispor da ação. Indivisível, se for propor, propõe a todos. Indivisível, não tem como propor ação penal privada apenas a um dos, certo? Assim como o perdão, na disponibilidade. O perdão, ele vai ser proposto a todos. Eu não posso perdoar apenas um. Um vai entrar no outro, certo? O princípio vai entrar no outro. O perdão tem que ser proposto a todos. Porém, nem todos são obrigados a aceitar. Se tem 3 autores de um crime de injúria, eu tenho que perdoar os 3. Se eu quiser perdoar um, tenho que perdoar os 3. Perdoei os 3, só um aceitou. Esse um está perdoado e os 2 seguem a ação. Ah, mas por que alguém não aceitaria um perdão? Lógico, ele quer provar que é inocente, quer provar que ele está certo. Quando você aceita o perdão, você presume que você realmente fez aquela infração. Tá certo? O perdão presume isso, certo? Então aqui resumir um básico aqui sobre as ações penais, as características das ações penais. E vamos voltar para a nossa questão, beleza? Questão 16. O processo, já foi, né? O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. O que precisa isso aqui? Ele não pode desistir, o MP não pode deixar a ação penal, ele é indisponível. A ação penal pública, ela é indisponível. Indisponível. Logo, correto também. C. Possibilidade de o querelante desistir do processo criminal em andamento. No caso de ação penal pública, não há de querelante nem desistir, não. Isso aqui é se fosse ação privada e ser o princípio da oportunidade. Se fosse privada, certo? Oportunidade. Os órgãos incumbidos da persecução penal. Os órgãos. Não, desistir. A oportunidade ela vai versar sobre o poder do querelante. O querelante querer ou não iniciar a ação penal, certo? Quando falar em desistir, a gente está se referindo à disponibilidade. Né? Disponibilidade. Que aí vai entrar o perdão e a renúncia. O perdão já começou a ação penal, né? E a renúncia ainda não começou. Certo? Letra D. Os órgãos incumbidos da persecução penal devem agir de ofício, independentemente de provocação do ofendido ou de terceiro, certo? Os órgãos que foram incumbidos da persecução devem agir de ofício, independentemente de provocação do ofendido ou de terceiro. Isso não se refere à disponibilidade, certo? Ele pede na questão, no seu comando da questão, a disponibilidade. E o entender, ele vai versar sobre a obrigatoriedade. Obrigatoriedade. E tem aí, atribuição da legitimidade para a persecução criminal aos órgãos do Estado. Isso aqui se refere a quê? Oficialidade. Que é um órgão do Estado. Um órgão tipicamente estatal, né? Que é legítimo na persecução penal. Tá bom? 17. O pacote de crime incluiu o acordo de não persecução penal, no qual o MP poderá realizar um acordo com o autor no delito desde que preenchidos alguns requisitos legais. Assim, a hipótese chamada de justiça negociada do processo penal. Em relação ao tema, observam-se os requisitos legais listados nas alternativas a seguir, com exceção de uma. Então ele vai querer a incorreta. Letra A. Só lembrando, a NPP vai estar no artigo 28A. 28A. A pena em abstrato deve ser inferior a 4 anos. A pena mínima, né? Pena mínima.
Mas beleza, vamos deixar aqui. Mínimo. Independentemente se seja hipótese de transação de competência do G-crime. Senhores, no parágrafo 2º do ANPP, parágrafo 2º, ele vai dizer que quando cabe transação, mas G-crime não cai na minha prova. Cai não, mas está no Código de Processo. A hipótese de transação, cabendo a hipótese de transação, quando cabe, ou seja, pena mínima inferior a 2 anos, certo? Cabendo transação, pena inferior a 2 anos, cabendo transação do G-crime, eu priorizo a transação. Então, eu só faço a ANPP quando não há possibilidade de transação. Tá certo? Entendeu? Isso aqui vai estar errado. Não é independentemente. Beleza? O agente não pode ser reincidente. Beleza? O agente não pode ter sido ex-adulto por 5 anos. Então, dentro de 5 anos, ter sido beneficiado por esse acordo, só pode ser beneficiado 5 anos depois. No mínimo, né? Com o acordo de não execução penal, transação, suspensão condicional do processo. Então, transação e o sucesso processual. Certo? Se dentro de 5 anos ele tivesse sido beneficiado com um ANPP, com a transação do G-crime, ou com uma suspensão condicional do processo, que é um sucesso processual, ele não pode ser, dentro de 5 anos, ele não pode ter outro benefício dessa maneira. A acusação não pode ser crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Correto. Correto. Não há ANPP em caso de crime praticado com violência ou grave ameaça. A pergunta, há ANPP em roubo? Não. Porque roubo já presume a violência ou grave ameaça. Não deve ser caso de arquivamento. Não deve ser caso de arquivamento da investigação. Então, assim como na transação penal já é algo que eu priorizo a transação em vez do acordo, o arquivamento eu priorizo ele ao invés do acordo. Então, primeiro eu olho para o arquivamento, se cabe, para depois ver o acordo. Se couber arquivamento, já não cabe acordo, certo? Então, eu priorizo primeiro a transação e o arquivamento. 18. Nos termos do Código de Processo Penal, no tocante à ação penal, assinar a alternativa correta. Só lembrando que é importante também se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos, que vocês querem que eles sejam aprovados, tá bom? É muito bom ser aprovado junto com o seu amigo. Eu tenho um amigo meu que eu estudei junto com ele, cresci junto com ele na escola, só quebrando aqui um pouco o gelo, né? Na escola, cresci junto com ele, a gente estudou junto para a polícia, passou junto, fez o curso junto, tá trabalhando junto, ainda tira serviço junto, na mesma equipe, né? É legal isso aí. Vamos lá, letra A. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ofendido. Essa requisição aqui, ó, não é do ofendido. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Ou de representação do delegado. Essa representação é de quem? Do ofendido. Do ofendido. O delegado de polícia, ou do ofendido, né? Ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Essa previsão aqui, ela vai estar no artigo 24. 24. Acompanhe comigo. Letra B. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será privada. A ação penal será o quê? Pública. Pública, tal previsão encontrando-se no artigo 24, parágrafo 2º. C. A representação será irretratável depois de recebida a denúncia. E aí? Depois de quê? Artigo 25. Depois de oferecida. Oferecida. Então, na ação penal, pode se retratar, certo? Pode se retratar. Até um certo ponto, sendo ela condicionada, a vítima pode se retratar da sua representação. Porém, se o MP oferecer a denúncia, morreu. Não pode mais se retratar.
Qual é a especificidade? Também cai em Maria da Penha na prova dos senhores. Qual é a especificidade? Na Lei Maria da Penha vai ter a mesma previsão, só que com uma diferença. Qual é a diferença? Em vez de ser recebimento, oferecimento, vai ser recebimento. Então, esse item aqui, se fosse em relação à Lei Maria da Penha, estaria certo. Recebimento. Recebimento. Isso aqui se aplica a um crime. Qual é o crime? Crime de ameaça. Por que de ameaça? Porque é o único crime contra a mulher, né, em relações domésticas, que é de ação penal pública condicionada. O resto é incondicional. Show? Letra D. Será admitida ação privada nos crimes de ação penal pública se esta não for entrar no prazo legal. Cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo, oferecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. A previsão vai estar no artigo 29. Está no artigo 29. Ação penal privada, subsidiária da pública. Ação penal privada, subsidiária da pública. O MP poderá desistir da ação penal. O MP não poderá desistir da ação penal. Não poderá. Não poderá. Isso vai ser o princípio da indisponibilidade, como a gente falou anteriormente. Indisponibilidade. O MP não pode desistir da ação penal. E essa previsão vai estar no artigo 42. 42. Beleza? Então, 18ª, item D. 19ª, com relação à ação penal e suas espécies, marque a alternativa correta. Alternativa correta. A. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do MP de forma incondicionada para a ação penal por crime contra a onde servidor público em razão de exercício das suas funções. Quando for crime contra a onde servidor público, vai ter uma concorrência, tá certo? Tanto pode ser uma ação privada como uma ação pública. Só que essa ação pública aqui, ela não é condicionada. Ela é condicionada. Ela é condicionada. Certo? Então é um caso específico, tá certo? Um caso específico. Sempre que o servidor sofrer um crime contra a sua honra, certo? Ele pode optar tanto por uma queixa, uma ação privada, como por uma denúncia, né, na MP, na ação penal pública, só que será condicionado. Isso aqui vai estar na súmula 714 do STF. Está na súmula 714 do STF. Letra B. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação estará sempre extinto. Não, senhor. Não, senhor. Ele vai passar para o cônjuge, está sempre extinto. Isso aqui vai estar errado. Não vai estar extinto. Vai passar para o cônjuge, para o ascendente, descendente ou irmão. Chama isso aqui de CAD. Cuidado. Cuidado. Só pode ser o ascendente se o cônjuge não for. Cuidado. Pode ser qualquer um. Certo? Vai seguir essa ordem? Vai. Quando? Quando tiver dois. Tem um cônjuge e tem um descendente lá. Se os dois estão lá, se tem as duas opções, vai o cônjuge. Certo? É assim que funciona. Mas, conforme a conveniência e oportunidade, não há essa sequência. Há uma preferência, né? O cônjuge, depois recebe descendente, irmão. Vai haver uma preferência no caso da oportunidade, né? Da conveniência. Letra C. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal declarar o direito de queixa e representação. Isso aqui eu chamo de decadência. Declarar o direito de queixa e representação. Decadência. A decadência vai ter um prazo. Que prazo é esse? 6 meses. 6 meses. Dentro do prazo de 1 ano. Tá errado. 6 meses. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for ditada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva. Já li isso aqui na questão anterior, está no artigo 29, é a ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público perdeu o prazo na ação pública condicionada, não ofereceu denúncia, pode se oferecer uma privada substituindo a pública para cutucar o Ministério Público. Tu deveria oferecer, mas tu não ofereceu. Ofereça agora.
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é privada. Jamais, né? Ação pública. O único crime contra a mulher que vai ser de ação privada é nenhum. Certo? Vai mudar um pouco quando for a ameaça, né? Porque a ameaça ainda vai ser pública, né? Só que é uma pública o quê? Condicionada. E vai se aplicar aquela ideia lá, né? Lá de renunciar, né? De se retratar contra a denúncia até o seu recebimento. E a gente finalizar, saiu essa parte aqui é do próximo tópico, viu, senhores? Da próxima aula. Certo? Isso aqui é a parte 1, encerrando a parte 1, vamos para a parte 2, tá bom? Eu dividi em duas partes porque vou colocar 40 questões, então vai ficar muito grande para um vídeo, certo? Ainda hoje, eu creio que eu estarei lançando o restante. Em relação ao acordo de não persecução penal, assinale o item a seguinte e complete a sua lacuna corretamente. 1. O acordo de não persecução penal não será aplicado caso o agente tenha sido beneficiado nos últimos, o quê? A gente já falou isso aqui, ó, nos últimos 5 anos. Isso aqui vai estar previsto no artigo 28 A, parágrafo 2º, 6º e 3º. Certo? A gente já falou isso aqui, só marcando agora, concluindo as 20 questões, certo? Eu vou fazer, eu já estarei lançando a parte 2 desse vídeo, tá bom? Entramos aqui até a ação penal, agora vamos entrar em prisão em liberdade provisória, seguindo com a habeas corpus seu processo, seguindo com as disposições constitucionais, certo? Finalizando o nosso processo penal. Eu considero um pouco grande, eu quis fazer essa revisão um pouco mais detalhada, tá certo? E assim a gente vai dar uma esticada, tá bom? Serão 2 aulas, parte 1 e parte 2, assim nós encerramos a